Hare Krishna, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre a cultura Vaishnava, conhecida popularmente como Hare Krishna. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, apoie a iniciativa da difusão da consciência de Krishna, a difusão desse conhecimento védico milenar, transcendental, e nos apoie divulgando este vídeo para as pessoas que você conhece, que tenham interesse também na cultura védica, seja de curiosidade apenas, ou se tem interesse espiritual, realmente, de um conhecimento mais aprofundado. Esse vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre o que são os Vedas. Nós vemos citando aí nos nossos vídeos os Vedas, a literatura védica, citamos alguns livros, mas hoje nós vamos falar o que são esses Vedas, que a gente cita o significado deles, né? E a nossa base principal para esse vídeo, como tem sido de alguns outros vídeos, é o livro de Satsvarupa Das Goswami, Introdução à Filosofia Védica. Satsvarupa Das Goswami é um discípulo de Srila Prabhupada, também é o autor da literatura, biografia autorizada de Srila Prabhupada, chamado Prabhupada Lilamrita. Prabhupada que está aqui tocando ao fundo, abençoando o nosso vídeo. E esse vídeo faz parte então dessa série que tem uma sequência lógica. Nós aconselhamos aí você assistir a partir do primeiro e seguir a sequência conforme nós vamos postando os nossos vídeos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de deixar para a gente, deixa aqui nos nossos comentários. Nós vamos respondendo e entrando em contato assim que possível. E acompanhe nós nos nossos estudos, né, também adquirindo esses livros. Você pode adquirir eles pela internet, pela própria BBT, que é a editora fundada por Srila Prabhupada. E, falando em editora, né, para Prabhupada, realmente, a literatura era o que há de mais importante. A difusão dos livros, né, a divulgação dos livros, sempre foi o ponto mais relevante, mais importante para Srila Prabhupada. E claro, quando se fala de livros, tem os comentários que ele fez, as traduções, mas são quais livros? São os Vedas. E o que são Vedas? Essa palavrinha Veda, ela já em si só já tem um significado bem relevante, significa conhecimento, né? Então os Vedas são o conhecimento, mas o conhecimento espiritual, embora nos Vedas você tenha ali também a astrologia, você tem a parte social, sociedade, você tem a filosofia, você tem a explicação completa a respeito da vida. A gente pode dizer também que tem ali a astronomia, né, a explicação sobre o universo, sobre as constelações, etc. Vamos dar um foco claro aqui à parte espiritual, mas, afinal de contas, o que é os Vedas? Bom, aqui no livro de Satsvarupa Maharaja, para aqueles que tiverem interesse em adquirir, né, eu vou usar como exemplo aqui a primeira parte, né, da página 11, que diz assim: o que são os Vedas? Madhva, um dos principais preceptores da filosofia védica, comentando a respeito do Vedanta Sutra 2.1.6, cita o Bhavishya Purana como segue. Então, vamos ver a tradução. O Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, Mahabharata, no qual está incluído o Bhagavad Gita, a nossa literatura aí, talvez podemos dizer a principal, aquela que resume toda a cultura védica, o Pancharatra e o Ramayana, o original, são todos considerados literatura védica. Os suplementos Vaishnavas, os Puranas, também são literatura védica. Então esse era o verso, né? Podemos também incluir textos correlatos, como os Samhitas, assim como os comentários dos grandes preceptores que têm orientado o curso do pensamento védico durante séculos. Alguns eruditos afirmam que apenas os 4 Vedas, então aqui já começa um pouco da nossa explicação, os Vedas originalmente Veda 1, né? Mas eles foram divididos em 4. Rig, Atharva
Yajur e Sama. Então alguns eruditos dizem que são textos védicos genuínos, e somente esses, né? Os Vedas, porém, não apoiam esta visão, os próprios Vedas. Né? Tampouco apoiam os destacados mestres védicos, incluindo Shankara, Ramanuja e Madhva. Eles também não apoiam essa visão, de que somente esses 4 livros se referem à filosofia ou ao todo o contexto da literatura védica. O Chandogya Upanishad 7.1.4 menciona os Puranas e os Itihasas, que, em geral, são conhecidos como histórias, como o 5º Veda, Itihasam Parana Panchama Vedanam Veda, e o Bhagavad Purana 1.4.20 confirma: os fatos históricos e a história autêntica mencionada nos Puranas são chamados o 5º Veda. Então, vemos aí que a literatura védica é extensa. Ela não é somente ali aqueles 4 livros védicos, né, que nós citamos, mas também se inclui uma literatura mais ampla. Inclusive, se a gente for ver a origem, quem foi que revelou, quem foi que escreveu, vamos ver aí a mesma origem. Então, como dizemos, né, como foi dito no Chandogya Upanishad, que é um próprio Upanishad, está dentro da literatura védica, ele mesmo vai afirmar com o verso Itihasam Paramam Panchama Vedanam Vedaha, como foi dito ali, dizendo que, né, os Puranas, Itihasas, que são conhecidos como histórias, eles são, na verdade, reconhecidos como eles são histórias, mas eles são reconhecidos como o 5º Veda, ou seja, essas histórias elas mencionam fatos reais, elas têm um motivo para estarem ali constando. E também é dito que toda essa literatura espiritual, de origem, né, espiritual, ela tem o mesmo objetivo, né, o objetivo do desenvolvimento aí, do conhecimento acerca da Suprema Personalidade de Deus. Podemos até pegar um outro exemplo aqui também, no livro do Maharaj, quando ele fala do propósito da literatura védica. Né? O propósito dessa literatura védica, na qual ele diz assim que a finalidade principal da literatura védica é transmitir o conhecimento sobre a autorrealização, ou seja, né, como liberar-se, moksha, do sofrimento. Em geral, os estudiosos concordam em que a meta do pensamento indiano é atingir a verdade, cujo conhecimento leva à liberdade, se diz alguns versos. Né? Todo o sistema indiano busca a verdade, não como acadêmica, conhecimento para seu próprio bem, mas para compreender a verdade que fará todos os homens livres. Então, uma outra citação. Né? Com efeito, o pensamento indiano luta não para a informação, mas para a transformação. O Bhagavad Gita descreve o conhecimento como aceitar a importância da autorrealização e buscar filosoficamente a verdade absoluta. Então, seriam aí alguns dos objetivos então dos Vedas, a literatura religiosa revelada mais antiga do mundo. Aí também a gente pode pegar como referência o verso 8.16 do Bhagavad Gita. Então, o capítulo 8, que é intitulado Alcançando o Supremo, o verso 16, que diz o seguinte. Eu vou já direto para a tradução. O verso diz o seguinte: partindo do planeta mais elevado do mundo material e indo até o mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. E aí, Prabhupada vai dar uma boa explicação a respeito desse verso, falando inclusive, citando o Chandogya Upanishad, que nos capacita a alcançar Brahmaloka, né, nos capacita a ter esse conhecimento, mas ele dá sempre uma ênfase ali a respeito da liberação disso através da Bhakti Yoga. E é exatamente essa a conclusão Vedanta, né, a Bhakti Yoga, que nós falamos no vídeo anterior. Então, o desenvolvimento do amor eterno por Deus. Então, conclusão Vedanta,
o conhecimento acerca de quem nós somos, do que é o mundo, da relação eterna com Deus através da Bhakti Yoga. Por isso que a prática principal dentro da consciência de Krishna é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse conhecimento, essa devoção, esse amor a Deus, ele começa através da limpeza do coração e da mente, que é possível através do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Claro, existem princípios a serem seguidos, que nós falaremos, teremos vídeos mais à frente só para falar sobre os princípios de regulação que um devoto segue, os votos que um devoto segue, faz para toda a vida, né, e quais os significados de cada um desses votos, mas podemos adiantar que, acima de tudo, o mais importante é o cantar dos santos nomes de Deus, que o próprio Chaitanya Mahaprabhu, falamos no outro vídeo, fundou esse movimento Sankirtana. O próprio Deus veio na forma de um devoto para mostrar que, através do cantar dos santos nomes, é que nós vamos começando a limpar o coração e a mente para então podermos ter essa visão verdadeira e chegarmos ao Vedanta, ao conhecimento, né, através dos Vedas, de desenvolvimento de amor a Deus. Então, também aqui podemos pegar um exemplo da origem, né, a origem dos Vedas. A origem dos Vedas, né, se diz o seguinte: o Brihat Aranyak Upanishad, um dos livros védicos, 2.4.10, informa-nos: o Rig Veda, o Yajur Veda e o Sama Veda, o Atharva Veda e os Itihasas, as histórias como o Mahabharata e os Puranas, são expirações da verdade absoluta. Assim como respiramos facilmente, tudo isto surge do Supremo Brahman, sem qualquer esforço dele. Segundo a tradição védica, os Vedas são absolutos e autorizados. A explicação sobre eles está contida neles mesmos. Shri Krishna, Suprema Personalidade de Deus, apresenta diretamente este mesmo princípio no Bhagavad Gita 3.15, onde ele fala: Brahmakshara Samudbhagavam. Os Vedas são manifestações diretas da Suprema Personalidade de Deus infalível. Então, qual a origem dos Vedas? A própria Suprema Personalidade de Deus. O próprio Deus revelou os Vedas. Não é uma revelação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, mas o próprio Deus revela essa literatura. Os Vedas são manifestações diretas da Suprema Personalidade de Deus infalível. O comentarista Sridhara Swami, no Bhavarta Dipika 6.1.40, indica que os Vedas são supremamente autorizados, pois originam-se do próprio Narayana ou Krishna. Jiva Goswami foi um dos 6 Goswamis, um contemporâneo do Sr. Chaitanya, um seguidor direto do Sr. Chaitanya. Ele assinala que a escritura védica Madhyadina Shruti correlaciona todos os Vedas, Sama, Atharva, Rig e Yajur, bem como os Puranas e os Itihasas, com a respiração do Ser Supremo. Então ela aparece com a própria respiração de Deus. Imagina que coisa bela, poética. Por fim, o Atharva Veda declara que Krishna, que no início instruiu o Sr. Brahma, eu havia falado, quando a gente falou das escolas, eu havia falado então que o Sr. Brahma é o primeiro ser criado, o primeiro que recebeu esse conhecimento, e depois foi passando sucessivamente até chegar nos dias de hoje. Nós somos um seguidor dessa linha que vem do Sr. Brahma. Ele disseminaram então esse conhecimento védico no passado, o Sr. Brahma. Assim como vimos, as escrituras védicas delineiam sua própria origem. Então a própria literatura védica afirma de onde ela se originou. As escrituras descrevem a si mesmas como Apauricheia, o que significa que elas não vêm de uma pessoa materialmente condicionada, mas por ordem do Supremo, uma fonte transcendental à dualidade mundana. O conhecimento védico foi transmitido a Brahma no alvorecer da criação. Então, no começo da criação, o Sr. Brahma, o primeiro ser criado, vai ser aquele que vai receber primeiramente esse conhecimento, né? Vai ser o primeiro a receber. Em seguida, Brahma instrui Narada,
cujas percepções aparecem ao longo da literatura védica. O conhecimento védico, então, é considerado eterno, mas porque o cosmo material está em constante fluxo, os ensinamentos védicos necessitam de repetidas corroborações. Embora considerado eterno, ok? Então, quando se fala, mas que ano, qual a origem? Ele é eterno. Quando a gente fala de 5.000 anos atrás, 5.200 anos atrás, nós estamos falando justamente quando reapareceu o Bhagavad Gita, quando Krishna fez o arranjo, esteve presente na Terra e falou novamente o Bhagavad Gita, porque estava perdido já muito desse conhecimento, como está afirmando aqui. Embora considerado eterno, o cosmos material, através das fases da criação, manutenção e aniquilação. Outrora os Vedas eram propagados através da palavra, mas depois o sábio Vyasadeva compilou todos os Shastras védicos na forma escrita. Num capítulo à parte, analisaremos o papel de Srila Vyasadeva e a história da compilação dos Vedas. Então isso aqui no livro, e nós também falaremos um pouco sobre ele mais adiante. Então, quando se fala da origem, né, dos Vedas, fica bem claro quando os próprios Vedas afirmam qual a sua origem. Tá? Agora, qual o processo de obter esse conhecimento? Os Vedas também ensinam qual é esse processo. Ele deve ser conhecido segundo a epistemologia védica, tá? Ou seja, segundo a própria explicação, os próprios significados dados nos Vedas. Tá? Primeiro, chamado Shabda, ouvir da literatura védica, da qual os Vedas são a favor e nós os seguimos. Então, aquele conhecimento chamado Shabda. Depois, a fase Pratyaksha, percepção sensorial empírica. Sentidos humanos são imperfeitos. Tá? Então, outra forma de conhecimento. Anumana, teoria baseada na evidência. Então, o conhecimento barrado, né? Esse conhecimento ele é barrado pela comprovação material. Não vai além desse estágio e o transcendente não pode ser provado pelo processo experimental. Então, qual desses adotamos? Shabda, ouvir da literatura védica, que é o primeiro que nós falamos, a qual os Vedas são favoráveis, é isso que eles explicam, e a qual nós seguimos. Então, para obter esse conhecimento, nós não usamos Pratyaksha nem Anumana, embora não há problema em usá-lo como uma forma científica, para elaborar, mas a fonte para o conhecimento dos Vedas é ouvir os próprios Vedas. O Bhagavad Gita é a essência dos Vedas. O Bhagavad Gita é a essência dos Vedas e o Srimad Bhagavatam é o summum bonum de todo esse conhecimento védico. Então está aqui, né? O Srimad Bhagavatam, que nós já mostramos também em outros vídeos que nós apresentamos aqui. O Bhagavad Gita, claro, a gente sempre deixa claro do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por Prabhupada, porque, como já diz o nome, como ele é, Prabhupada fez questão de colocar esse subtítulo para deixar claro que ele não alterou. Ele colocou comentários dele, mas ele não alterou o Bhagavad Gita, ele está ali original. Por que ele fez isso? Porque já existia e continua existindo outras traduções feitas por outras pessoas, às vezes yogis, pseudo-yogis, sociólogos, historiadores, filósofos, pessoal da literatura, enfim, mas acaba sendo uma tradução equivocada, errada, às vezes até de propósito, então não serve como um estudo verdadeiro, não é isso que os próprios Vedas dizem. Você deve obter esse estudo através daquele que já veio estudando por um mestre autorizado, como nós já falamos, né? Então, essa é a diferença entre um Bhagavad Gita autorizado, né, e as interpretações desautorizadas, que elas devem ser evitadas, na verdade, porque causam só confusão, certo? Então, assim como você tem dentro da consciência de Krishna, e até dentro da ISKCON, você tem inclusive um curso chamado Bhakti Shastri, que se baseia ali em 4 livros, né? O Bhagavad Gita, o Néctar da Devoção, Shri Shopanishad e o Upadeshamrita, que você tem assim a base de todo o conhecimento védico. Através desses livros que foram todos traduzidos por Srila Prabhupada, tem essa autoridade, né, essa referência e fidedigna, você pode já começar a ter esse estudo. Muito do nosso trabalho aqui apresentado está baseado justamente nesses estudos também. E para terminar, há os
Chaturisloka, são no Bhagavad Gita, capítulo 10, são os versos de 8 a 11. São 4 versos que resumem todo o Bhagavad Gita. Então, capítulo 10, os versos de 8 a 11, está ali todo um resumo do Bhagavad Gita também. Então, está ali uma outra fonte muito boa para a gente ter o conhecimento do que são os Vedas a partir desses versos que resumem o Bhagavad Gita, que é por si a essência da literatura védica. No Srimad Bhagavatam, há explicações sobre a criação do universo, encarnações de Krishna, etc., conforme se declara o próprio Srimad Bhagavatam 2, 10, 1. Então, ali também a gente tem toda essa referência que a própria literatura védica nos dá, da origem dela e do todo o universo. Então, outra fonte interessante. Outro livro, Chaitanya Charitamrita, esse é a biografia do Sr. Chaitanya, né? É autorizada e é uma biografia contemporânea, né? Escrita por um contemporâneo do Sr. Chaitanya, que é a própria encarnação de Krishna. Então, os livros acima, há outros também dentro dos conhecimentos védicos, né? O Iga, Atharva, Samaveda, dentre todos esses livros citados também tem outros, mas esses aí a gente coloca como sendo os principais, as referências aí mais importantes para a gente começar a conhecer realmente o que são os Vedas e de uma fonte autorizada, lembrando da origem. A editora BBT, por exemplo, nos garante, foi fundada por Srila Prabhupada, então tem essa garantia de autoridade, né? Então, no significado de Srila Prabhupada, no verso 2, 9, 34 do Srimad Bhagavatam, é explicado que a associação e a recepção auditiva dos Vedas por oradores profissionais, ou seja, comerciantes, né, pessoas não autorizadas, aí, mesmo que sejam acadêmicas, leva a pessoa ao mesmo fim que o interlocutor, a condenação. Prabhupada chega a falar isso, porque realmente não vai ter, ele ali é um comerciante, ele está ali apenas com a intenção de vender, ele não tem ali uma instrução, realmente uma devoção e um objetivo devocional para aquele trabalho que ele está fazendo. Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo nós falaremos um pouco aí sobre a importância da cultura védica na atualidade, né, para todos os povos. Citaremos mais um pouquinho dos livros e agradecemos então a presença, todos aqueles que assistiram o nosso vídeo até aqui. Convidamos vocês a assistirem os outros vídeos, nos acompanharem, né, aqui no YouTube, conforme vamos lançando os vídeos. E se quiserem deixar um comentário, também sugestões para vídeos futuros, podem deixar aqui nos comentários também. Muito obrigado a todos. Vamos terminar aqui, como sempre, com uma imagem aqui do livro mais utilizado hoje, né, no nosso vídeo, o livro de Satsvarupa Das Goswami. Mais uma vez, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.